E é isso aí, galera. Estamos ao vivo aqui em mais um culto para a honra e glória do Senhor. Que Deus te abençoe na sua casa, na sua família. Que você tenha, prazer aí em estar na casa de Deus. Vamos orar. Senhor, muito obrigado. Que o Senhor possa abençoar este culto, esta live. Que o Senhor possa abençoar tudo que for feito neste lugar. Que o Senhor chegue em cada lar, em cada família. Que o Senhor possa ministrar cura, trazer vida e trazer unção e trazer o renovo para cada irmão, em nome de Jesus. Amém? Nós que estamos felizes de estar com o Senhor, nós esperamos que você também esteja feliz. E nós vamos começar pedindo para você fazer aquilo, que está se tornando habitual. Curta e compartilhe o link da igreja. Vamos começar aí com o louvor, e que Deus te abençoe. Deixa seu comentário aí, para a gente falar o seu nome aqui na transmissão. Vamos lá então? Ao que está sentado no trono e ao seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio dos séculos dos séculos. Está sentado, está sentado, diga para ele, no trono, adore ao Senhor, e ao Cordeiro, seja o seja a honra, adore Ele, seja a glória, e seja o domínio, Deus, pelos séculos e séculos. Adore ao Senhor, diga para Ele, o poder. Poderoso
poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Que Deus te abençoe, Deus alcance a sua casa, que você seja impactado aí pelo poder de Deus. Não se esqueça de fazer aí a sua parte, né? Nós estamos aqui numa live, então tudo que você faz para Deus, né? Deus não fica devendo nada para ninguém. Isso que é legal, né? Se você pode compartilhar, se você pode curtir, se você pode mandar esse link para mais gente, faça isso. Amém? Deus, ele faz tudo certinho. A gente tem que aprender a valorizar tudo aquilo que Deus Ele coloca, acrescenta na nossa vida, né? E Deus acrescenta hoje para você algo que você, né, pode agradecer, que é vida. Vida é valiosa. A nossa vida com Deus, ela é valiosa. Que você valorize cada momento com o Senhor Jesus. Que você seja, né, abençoado pelo poder de Deus, pela palavra de Deus. O Senhor, Ele continua sendo o mesmo. Ele continua sendo Deus, fiel, santo e poderoso. Então, vamos adorar o Senhor. Vamos render a Ele todo o nosso louvor, porque Ele é digno de receber o nosso melhor louvor. Vamos dizer, deixa queimar para Ele? Deixa queimar aí dentro do seu peito, vai. Deixa queimar, deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Queimou meu coração. Queimou, Senhor. Não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Diga pra Ele. Não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso, não. Tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar.
gastarei minha vida aos teus pés. Eu tenho um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso, não. Eu tenho um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar. Oh! Deixa queimar, deixa queimar. Essa noite, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, oh! Deixa queimar, deixa arder no seu coração. Deixa ferver no seu coração o desejo de estar na presença de Deus. Oh! Essa noite. E deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. La 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 Glória a Deus, deixa queimar aí no seu coração, deixa arder no seu coração o desejo de estar na casa de Deus, no centro da vontade de Deus. Você é casa do Senhor, você é templo de Deus, você é a habitação do Altíssimo. Ele mora em você. Você pode acreditar que Deus está cuidando de você, da sua casa, da sua família, que Ele está aí te protegendo, te abençoando todo o tempo. Em todo o tempo nós podemos glorificar o Senhor. Em todo o tempo nós podemos bendizer ao Senhor. Você pode, essa noite, bendizer ao Senhor com a sua alma, com os seus lábios, dizer para Ele: Senhor, eu te bendigo, o Senhor é tudo na minha vida. Eu não sou nada, mas o Senhor é tudo. O Senhor é aquele que me criou, aquele que me formou, aquele a quem pertence toda a glória, toda a honra, todo o louvor e toda a adoração. Então não pare de adorar o Senhor. Não pare de adorar o Senhor. Todos os instantes que você puder adorar a Deus, adore. A gente já vai ter que passar aqui para a palavra, mas como começamos um pouquinho atrasados, eu queria, antes de falar, curte e compartilhe que nós vamos falar o seu nome, hein? Não sai daí. Nós vamos tocar um louvor aqui. Vamos tocar um animado? Vamos tocar um louvor animado? Você está animado, João? Está animado, Zac? Oh, glória. Você está animado? Vamos alegrar o nosso coração no Senhor. Alegre o seu coração no Senhor aí. Vamos dizer para Ele que Ele é tudo para a gente, amém? Todos os dias, bendiga ao Senhor. Vamos rapidinho aqui. Só uma vez. O tempo de cantar chegou. O tempo de dançar chegou. O tempo de cantar chegou. O tempo de dançar chegou. E aí? Ele vem saltando pelo
dançar chegou. O tempo de dançar chegou. E o tempo de cantar chegou. E o tempo de dançar chegou. E ele vem saltando pelos montes. E ele vem saltando pelos montes. E os seus cabelos são brancos como a neve. E os seus cabelos são brancos como a neve. E nos seus olhos, há o quê? Há fogo. Incendeia, Senhor, a tua noiva. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia, Senhor, a tua casa. E vem incendiar. Incendeia, Senhor, a tua noiva. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia, Senhor, a tua casa. E vem incendiar. E vem me incendiar. Jesus, glória a Deus, vem nos incendiar, vem nos encher com a tua presença. Eu quero falar aí, quem está ao vivo, está curtindo, comentando, ó. Sebastiana Mariosa, paz seja com todos, amém? Amém, irmã, Deus abençoe. Lucinéia Azevedo, amém, glória a Deus, amém. Deus abençoe, Sebastiana Mariosa. Patrícia Francisco também, Tarsa, em nome de Jesus, pede orações para o Igor, que sofreu acidente de moto na segunda-feira. E Deus é tudo mesmo, guardou a vida dele, mas fez cirurgia no pé. Conto com as vossas orações. Amém, Patrícia, daqui a pouquinho o pastor vai estar orando. E desde já, né, você confia em Deus, então Deus já está operando e já operou o milagre, né, no acidente e tudo mais. Um abraço para o Joel Âmbar, Deus abençoe toda a família do Joel. Isaías, dona, fala aí, como é que chama sua mãe mesmo? Dona Benedita, seu pai, seu pai divino, quem mais? Rafael também, a Selma, Ana Clara, amém, Deus abençoe aí, amém. Meu pai também, Toninho Vilhena, Deus abençoe. Tá lá com o Tarcinho, Deus abençoe aí. A Rosa Camargo, todo mundo que está na casa da Rosa aí, Deus abençoe, em nome de Jesus. Pessoal do IEQ Silvianópolis, que sempre está com a gente, Roberval e família, Deus abençoe aí, meu irmão, em nome de Jesus. Nós temos aqui também Isaac Âmbar, ó, a família do Isaac, Deus abençoe aí, Haroldo, Dona Maristela, Luzia Silva, toda a família também, paz do Senhor, Deus abençoe. A Cadi, né, o Carlos Paiva, Deus abençoe vocês aí, em nome de Jesus, viu? Que a presença de Deus possa invadir a casa de vocês, em nome de Jesus. A Silvia Helena Franco também, Deus abençoe, viu, irmão? Viu, irmã? Deus abençoe, irmãos, todo mundo que está com a gente. Nós vamos colocar aqui um aviso rapidinho para vocês. O pastor vai estar aqui junto com uma surpresa, uma convidada, amém? Amém, convidada especial hoje, nessa noite, não saia daí. Vamos lá então? It's you who gives me strength.
Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais um dia, mais uma vez, para levar para vocês aí a mensagem da palavra de Deus. Eu creio que Deus tem uma palavra hoje, usando a irmã aqui, né? Deus tem uma palavra para você, para a tua casa, para a tua família. Então fique aí ligado. Eu tenho certeza que Deus ele vai falar com você essa noite. Em nome do Senhor Jesus, amém? Paz, irmã, tudo bem com a senhora? Paz, pastor, tudo Glória bem, a Deus. graças a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Paz seja convosco, irmãos. É uma honra estarmos aqui novamente, né, unidos aqui, mesmo que sejam poucas pessoas, mas a gente sente a presença do Senhor. Amém. E eu confesso para os irmãos que eu sinto muita falta dos nossos cultos, né? Nada como estar aqui reunidos juntos, né? Então eu agradeço muito ao Senhor e ao pastor por essa oportunidade de estar aqui compartilhando com os irmãos mais uma palavra, amém? Amém. Glória a E a Deus. palavra que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite fica no livro de Josué. Josué, eu confesso para os irmãos, para o pastor, que eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ler, sabe? Então, para mim, não tem dificuldade nenhuma de ler a Bíblia, né? Então, eu amo ler a Bíblia e, principalmente, quando é uma história assim, eu pego desde o início e vou até o fim para entender, e Deus dá uma revelação para a gente em toda a palavra. E essa palavra de Josué chamou muito a minha atenção e tem muitos ensinamentos, irmãos. Então, eu gostaria que os irmãos compartilhassem comigo. Fica em Josué, capítulo 6, a partir do versículo 16. Josué 6, 16. Amém? E sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Porém, a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vos condenado, não as tomei. E assim torneis maldito o arraial de Israel, e o confundais. Porém, toda a prata e ouro, e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, e irão para o seu tesouro. Amém, irmãos? Uma maravilha essa palavra, irmãos, é uma bênção. Sabe, eu comecei a ler o livro de Josué, né? Josué que foi o substituto de Moisés, né? E aqui Josué com seus homens, com Israel, estavam tentando entrar em Jericó, né? Tomar Jericó. E aí, seguindo a ordem do Senhor, assim como o Senhor disse a Josué desde o início, que seria com ele, né? Que não temesse, que fosse forte e corajoso, que o Senhor estaria com ele em todos os momentos. E assim Deus estava com ele. Quando ele foi para tomar Jericó, né? Deus deu a ordem a ele, e tudo aquilo que Deus mandava ele fazer, ele obedecia. Então Deus pediu a ele, ordenou a ele que ele e seus homens entrassem em Jericó, e ali eles iam destruir aquela cidade, mas tão somente ia levar os tesouros, né, que era o ouro, a prata, os utensílios de bronze e ferro, para a casa do tesouro, né, para a casa do Senhor. E também ordenou aqueles homens, a Josué e os seus homens, que conservassem a Raabe, que era uma prostituta, que quando Josué enviou os espias, né, para sondar a terra, Raabe protegeu aqueles homens, né, em sua casa. Então, aquela atitude de Raabe, né, Deus não se esquece, irmãos, assim como o Tarsis falou agora há pouco, Deus não esquece nenhuma atitude nossa. Tudo aquilo que a gente faz de bom ou de ruim, tudo está ali guardado, Deus está sondando tudo. Deus vê todas as coisas. E por causa dessa atitude, eu achei muito bonita essa atitude de Raabe, né, porque ela podia ser uma pessoa, uma mulher condenada pela população por ser uma prostituta. Mas olha a atitude dela, né? Talvez o fato dela ser uma prostituta não era uma escolha, talvez era uma necessidade, porque ela teve compaixão daqueles homens e ela entendeu a ordem do Senhor, daqueles homens entrar na cidade de Jericó, e quando eles entraram, ela escondeu eles em sua casa, ela os protegeu e pediu para eles, humildemente, ela pediu para eles
que eles aguardassem, quando a cidade fosse atacada, que eles protegessem ela e a sua família. E Deus não se esqueceu dela, irmãos. Quando Deus Ele conhece o coração da pessoa, e Ele viu ali no coração dela e viu nela a atitude que ela teve, né? A generosidade que ela teve com aqueles homens, que eles estavam ali, né, numa missão de Deus, foi Deus que enviou. Então Deus protegeu ela e a sua família, né, pela atitude que ela teve. Então, quando Jericó foi destruída, né, foi levada, sim, como Deus pediu, né, as coisas que eram de ouro, de prata, de bronze e de ferro, para a casa do tesouro, né, para a casa do Senhor. E também foi preservada a vida dessa moça, a vida dessa prostituta Raabe, pelo fato dela ter protegido os espias, dela ter guardado eles em sua casa, né? E só que também, irmãos, a atitude dela, né, nessa leitura, nessa história aqui de Josué, e uma coisa que me chamou muita atenção foi isso, né? Foi a atitude de Raabe, né? Ela teve uma atitude tão nobre. Ela sendo apenas uma prostituta, né? Ela já teve uma atitude tão nobre de ajudar aqueles homens, que ela entendeu a mensagem de Deus, que eles estavam ali para destruir aquela cidade, e ela pediu para que eles protegessem ela. E quando eles entraram, eles fizeram tudo aquilo que Deus mandou, ele pediu que não levasse nada com eles, porque tudo seria destruído, né? Tudo aquilo que estava lá era coisas condenadas. E da mesma forma que Raabe foi uma pessoa obediente à palavra do Senhor, por outro lado já teve Acã, que era um dos homens de Israel, que desobedeceu a palavra do Senhor. Ele já fez ao contrário, né? Aquilo que Deus pediu para que eles não pegassem, não tomassem, não levassem com eles, né? Porque eram coisas condenadas. E sim, o que eles levassem seriam os artifícios de ouro, de prata, de ferro, de bronze, que levassem sim, mas levassem para a casa do tesouro, que levassem para a casa do Senhor, né? Então Acã fez ao contrário. Aqui em Josué, no próximo capítulo, no capítulo 7, a partir do versículo 1, Josué 7, 1. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmim, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas, a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Então, irmãos, o que aconteceu? Deus deu a ordem para aqueles homens para que eles não levassem nada consigo, porque seriam coisas condenadas. Aquela cidade ia ser destruída e jamais poderia ser edificada de novo, né? Então, e quando Acã chegou lá naquela cidade, que ele viu tanto ouro, tanta prata, né? O seu coração se acendeu por aquelas coisas. E o que ele acabou fazendo? Ele pegou prata, ele pegou ouro e levou para junto dele. Mas não levou para a casa do tesouro, assim como Deus havia pedido, que todas as coisas levasse para a casa do tesouro. Não, ele levou para si, para a sua casa, para a sua tenda. E com isso, ele trouxe a condenação, ele trouxe a maldição para os filhos de Israel, né? Que logo em seguida, eles foram numa guerra contra Ai, né? Eles tiveram a guerra contra Jericó, que era uma guerra muito maior, e eles venceram. Então, Josué até pensou, contra Ai não seria uma guerra tão grande, né? Enviou até menos homens. Então, e já estava na esperança de ganhar aquela guerra, né? Já estava tudo planejado, foram até menos homens, eles mandaram os espias e visitaram lá a cidade de Ai, e eles viram que ali eram menos inimigos, os inimigos eram menores. Então Josué mandou menos homens para lá. E o que aconteceu? Eles simplesmente perderam a guerra contra Ai. Por quê? Porque havia pecado no meio deles, havia condenação no meio deles. E Josué, quando a guerra contra Ai foi perdida, Josué ficou muito triste, muito aborrecido, né, de cabisbaixo. Então ele foi falar com o Senhor. Por que aquilo estava acontecendo? Porque ele não entendia. Se ele venceu uma guerra muito maior contra Jericó, por que contra Ai ele não venceu aquela guerra? Né? Foi aonde o Senhor chegou para Josué e falou com ele. Aqui no versículo 10, Josué 7:10. Os irmãos podem acompanhar comigo. Então disse o Senhor a Josué:
levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas, e furtaram e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem a puseram, pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos. Viraram as costas diante deles. Porquanto Israel se fizera condenado, já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Então, que coisa séria, né, irmãos? Os irmãos, eu prestei atenção nessa palavra e eu vi. Enquanto, irmãos, nós estamos obedecendo a palavra de Deus, a proteção do Senhor está sobre as nossas vidas. Mas a partir do momento que entra coisa condenada, que é condenada pelo Senhor em nossas vidas, nós saímos debaixo da proteção de Deus. Nós estamos expostos às avançadas do inimigo. Então vem aquelas flechas malignas, vem o ataque do inimigo, e nós estamos ali sem proteção nenhuma. Porque o que nos protege? É a proteção de nosso Senhor. Então, Deus, a partir do momento que Acã pecou e levou coisa condenada para a sua tenda, a proteção de Deus saiu não só sobre a vida dele, mas também sobre a vida de todo Israel. Assim como Raabe, ela teve uma atitude nobre de proteger os espias, Deus protegeu não só ela, como toda a sua família. Toda a sua família ficou protegida. Da mesma forma, Acã. Quando Acã pecou contra o Senhor, levando para sua tenda, levando para Israel as coisas condenadas por ele, por Deus, ele levou a condenação para cima de todos. Então ali pecaram, um homem pecou e várias pessoas pagaram por aquilo. Morreu mais de uns 36 homens, fora os que ficaram feridos. Então, quando o Senhor chegou a Josué e revelou para ele o que estava acontecendo, o que tinha acontecido, qual a causa, qual era o motivo de ter perdido a guerra, então Josué já imediatamente colocou o povo em santificação. O povo se dispôs a se santificar para descobrir quem tinha cometido aquele pecado, aquela condenação, tinha tocado em coisas condenadas pelo Senhor. E assim eles fizeram, irmãos. Josué pediu para todas as tribos se santificar, e foram de tribo em tribo até chegar na tribo de Judá, a qual Acã pertencia. Acã pertencia à tribo de Judá. Então chegou na tribo de Judá e foi homem por homem até mostrar quem é aquele que havia pecado. E quando Josué chegou até Acã, conversou com ele, já chegou e já falou com ele. Os irmãos podem acompanhar comigo no versículo 20. Josué 7:20. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Que coisa triste, né, irmãos? Coisa triste é isso, irmãos. Eu vi essa parte, eu li essa palavra, irmãos, e quando eu cheguei nessa palavra, eu falei, que coisa triste quando foi afrontado, né? Acã foi afrontado, né? Porque a tentação, irmãos, ela vem sobre todos nós. Qual a diferença dos tempos de hoje e do tempo de Acã, né? Com essa atitude de Acã, infelizmente, né, como mandava a lei, como Deus ordenou, Acã foi apedrejado e depois de apedrejado foi queimado. Isso era o que a lei determinava. Não só ele, irmãos. Se fosse só ele, né? Mas não só ele, mas ele e toda a sua família, esposa, filhos, pai, mãe, tudo que pertencia àquela tribo ali, a tribo de Judá. Então, irmãos, eu fiquei pensando, eu falei, da mesma forma, né, que Raabe teve uma atitude tão nobre, né? Ela protegeu 2 espias que estavam ali, ela entendeu a mensagem de Deus, ela falou, não, eles estão aqui por uma coisa boa, e ela protegeu eles. Da mesma forma, irmãos, Acã, né, já se voltou o coração dele por mal.
aqui como diz, né, ele não resistiu ao mal. Lá em Tiago, a palavra do Senhor diz que nós devemos resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Então, irmãos, da mesma forma que Acã foi tentado, hoje em dia tem as tentações nas nossas vidas, né? Seja financeira, da forma que foi com ele, quando ele viu aquele ouro, aquela prata, né? Aquela capa babilônica, ele não resistiu, ele cobiçou aquilo para ele, ao invés de ele levar aquilo para a casa do Senhor, assim como a palavra estava pedindo, como Deus estava pedindo, não, ele cobiçou aquilo para ele. Para quê? Ele simplesmente levou e enterrou, ficou enterrado na sua tenda. Então ele simplesmente se autocondenou, porque aquilo não teve serventia nenhuma para ele, ele só se condenou. E assim como Raabe salvou a família dela toda, e ele já condenou a família dele toda, né? Então, irmãos, a tentação, ela existe, né, para todos. A diferença de hoje é entre Acã e nós, nos dias presentes, né? Se nós fizermos uma coisa dessa, não seremos apredejados, jamais, não seremos queimados, né? Porque, glória a Deus, temos a misericórdia do nosso Senhor Jesus, temos, né, um advogado fiel que nos defende. Então, se nós chegarmos ao Senhor Jesus, assim como diz a palavra, e confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para perdoar todos os nossos pecados, né? Então, irmãos, mas nós não, e hoje em dia se vê o quê? Que muitas pessoas não têm esse desejo de chegar e pedir o perdão, né? Porque não temos essa condenação, também nós temos a misericórdia do Senhor, mas também não temos, né? As pessoas não têm aquele arrependimento. Talvez por Deus ser tão misericordioso, as pessoas não têm esse desejo assim de chegar e de confessar, né? E é o que nós devemos fazer, irmãos, porque é um pecado, pode ser grande ou pode ser pequeno, mas já é uma pedra de tropeço em nossas vidas. Porque a atitude, irmãos, ela pode ser grande. Às vezes você pode falar, eu fiz uma coisa pequena, mas para Deus é muito grande. Deus não se esquece daquela atitude que você teve, né? E se pode ser uma coisa grande, Deus também não se esquece. Ele é um Deus justo, Ele é fiel. Todas aquelas coisas que a gente faz, né? Deus está sempre vendo e tudo vai ter uma recompensa. Muitas das vezes a gente faz alguma coisa e pensa que não vai acontecer nada, que aquilo não vai surtir nenhum efeito. Mas é como sempre dizem, irmãos, e é a verdade, né? Toda ação tem uma reação. Então, se você faz alguma coisa de bem, aquilo vai se voltar contra a nossa vida e contra a vida dos nossos, né? Porque ninguém vive sozinho, né? Nós estamos numa comunidade, né? Antes eram as tribos, né? Tinha as 12 tribos, né, pastor? Uhum. Hoje não, nós vivemos numa comunidade. Então, se eu tenho a minha família, eu tenho meu filho, meu marido, minha mãe, meu pai. Então, se eu cometo algum ato, né, errado, Deus me guarde, se eu vou para a prisão, toda a minha família vai sofrer. Eles não vão ser condenados assim como foram, apredejados, queimados, como Acã e a família dele foi. Mas eles vão sofrer de alguma forma, eles vão ser condenados também. E se eu tenho uma atitude boa, né, e se eu faço uma coisa boa diante de Deus e Deus me abençoa, eles serão abençoados também através de mim. Então, umas coisas, irmãos, que às vezes a gente pensa assim, são atitudes simples, né? Aí eu fiquei pensando comigo, olha só, por causa dessas coisas de ouro, de prata, que ele levou na bagagem dele, veio a condenação sobre a família dele. Então eu fiquei pensando, eu falei, o que nós devemos carregar na nossa bagagem? Somente coisas boas, irmãos, nada daquilo que venha nos condenar. Porque de que serviu, né? Uma condenação tão triste para ele, a família. Eu ainda fiquei imaginando, talvez ali no meio daquela família tinha criança pequena e sofreu e foram queimadas, apedrejadas por causa da atitude dele. E as nossas atitudes, né? Toda a leitura da palavra, irmãos, é uma revelação do Senhor para nossas vidas. A gente lê e entende, Deus revela e tem um aprendizado, né? Então eu fiquei pensando, eu falei, e a nossa bagagem? O que nós estamos levando na nossa bagagem, né? Porque às vezes nós podemos levar escondido de todo mundo, né, pastor? Com certeza. Mas de Deus a gente não esconde, irmãos. Então pode ser uma bagagem do pecado ou pode ser uma bagagem boa, né, que nós estamos tomando ali às escondidas, sem que ninguém veja, como Acã fez, né? Acã pegou esses artifícios e colocou lá na bagagem dele e levou para casa e ninguém viu. Josué não viu, os homens que estavam com ele não viu, né? Nem o mesmo seu pai não viu, mas Deus viu. Entendeu? E aquilo Deus cobrou dele.
Então, da mesma forma, somos nós, irmãos. O aprendizado que eu tive nessa palavra foi isso, que o que nós levamos na nossa bagagem, a nossa bagagem que eu quero dizer é durante a nossa vida, né? Cada dia que nós vivemos é uma bagagem, a nossa bagagem que nós estamos levando para a nossa vida, até chegar no final dela e alcançarmos a salvação. Qual é a bagagem que nós estamos levando? É uma bagagem boa, cheia de coisas boas, né? De pensamentos bons, de atitudes bons, carregar somente aquilo, irmãos, que é necessário. Eu converso com muitas pessoas e eu vejo quantas pessoas hoje em dia sofrem de ansiedade, de depressão, né? De síndrome do pânico, né? Que coisa triste. Aí a gente conversa com aquela pessoa e a pessoa fala, é porque eu passei isso no passado, é porque eu passei por isso, mas é uma bagagem que ela está carregando ainda, entendeu? Ela não deixa aquela bagagem para trás, ela não libera o perdão, ela não perdoa, ela não foi perdoada porque ela não pediu perdão, entendeu? É uma mágoa que carrega, é um ressentimento, ou seja, é uma bagagem tão pesada, né? Cheia de coisas tristes, coisa ruim, para que isso, né? Sendo que daqui a gente não vai levar nada, né, pastor? Não. Né? Então, quando chega no dia final, irmãos, que tudo se acaba, todos os dias se encerram, né? E a pessoa chega a falecer, ela está lá, naquele caixão lá, triste, solitária, ali tudo se encerrou, né? E as pessoas que estão ali ao redor vão lembrar dela, vão lembrar como? Como uma pessoa boa, que só fez coisas boas, ou como uma pessoa má, né, que só teve atitudes más. Porque, irmãos, muitas das vezes, eu presto atenção nisso, a pessoa pode ter 20 atitudes boas, mas se ela fizer uma ruim, aquela ruim vai marcar ela pro resto da vida. Todo mundo vai lembrar daquela ruim, mas da boa, ninguém quase que não lembra. Então, que a gente tenha que sempre, irmãos, ter boas atitudes, não deixar se levar, né? Porque o mundo está aí, cheio de tentações. Não adianta falar que não, porque tem. E hoje ainda tem mais, piores do que naquele tempo, né? Então, mas nós devemos nos santificar, irmãos, por mais que os dias sejam difíceis, a gente está vindo menos para a igreja, mas não deixar nunca de ler a palavra de Deus, se santificar mesmo. Assim como depois que Josué descobriu quem havia pecado, Josué colocou o povo a se santificar para descobrirem onde que estava o pecado. Nós devemos nos santificar todos os dias, irmãos, da nossa vida, todos os dias pedir a Deus que tira, né, de nossas vistas a vaidade. Tem uma parte na Bíblia, eu não me lembro onde, num salmo que diz que pedir para o Senhor tirar da frente dos nossos olhos toda a vaidade. Porque Acã, ele viu, ali ele confessa, quando vi entre os despojos a capa babilônica, os 200 ciclos de prata e uma barra de ouro, do peso de 50 ciclos, cobicei-os. Então, irmãos, que nós devemos santificar tudo em nossas vidas, nosso falar, nosso pensar, nosso ouvir, nosso ver, né? Olhar somente para as coisas boas e com olhos bons também, né? Se vê algo precioso, dar glória a Deus, né? Tudo pertence ao Senhor. Assim como diz lá em Malaquias, né? No livro de Malaquias, que fala sobre os dízimos e as ofertas, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, né? Devemos sempre, irmãos, procurar mais servir a casa de Deus, não cobiçar as coisas para nós. O tesouro aqui na terra, irmãos, é terreno, é passageiro, né? A traça come, destrói, corrói, né, pastor? O nosso tesouro maior está no céu, né? No Salmo 119, 71, diz que foi-me bom ter sido afligido para que eu aprendesse os decretos do Senhor. E é bom, irmãos, quando a gente aprende, né? No caso de Acã, ele não teve uma chance de se arrepender, ele se arrependeu, né? Mas ele já tinha sofrido a condenação. Então, que nós possamos sempre, irmãos, ter aquele tempo. Hoje é um dia, irmãos, para nós consertarmos a nossa vida. Não deixe nada para amanhã, porque nós não sabemos o dia da manhã, né? Às vezes nós estamos carregando na nossa bagagem coisa que a gente pensa assim, não tem nada a ver, isso não tem problema, né? É porque eu tenho um motivo para fazer isso. Não tem, irmãos, não temos motivo para fazer nada que não agrade ao Senhor. Se você sente no teu coração que você está fazendo algo que não agrada ao Senhor, que está desagradando ao Senhor, tira, irmãos, porque nada nesse mundo vale a pena para perder a salvação. Não tem dinheiro nesse mundo, não tem prazer desse mundo, não tem nada que vale a pena a gente ter para perder a salvação. A nossa salvação, irmãos, é o bem mais precioso que nós temos. Devemos lutar
lutar e andar e caminhar todo dia pensando nisso, né? Na Bíblia ainda fala, como um atleta, né, que todo dia ele treina, ele está ali treinando para poder ganhar aquela corrida, né? No dia da corrida ele chegar até o final e ganhar. Nós também temos que ser assim, como um atleta, que todo dia nós estamos ali pelejando, dedicando, lendo a palavra, procurando sempre andar nos caminhos do Senhor. Cair, irmãos, pecar é normal, nós somos seres humanos, mas que possamos consertar todos os dias, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Aí quando chegar a hora de cada um, que vai chegar mesmo, é inevitável, nós estamos ali preparados, nós estamos prontos para subir com o Senhor. Então, todos os dias da nossa vida, nos santificar, pedir perdão ao Senhor, vamos rever a nossa bagagem, né? Às vezes estamos carregando coisa demais ali que não tem necessidade, temos muita coisa que podemos tirar assim, limpar. Eu acho que a gente, quando a gente faz uma limpeza assim, espiritual, a gente tira muita coisa que não pertence a Deus, que não agrada a Deus, a gente vive de maneira muito melhor, irmãos. Viver em paz com todos, irmãos, é uma bênção, né? É isso que eu estava falando. As pessoas que sofrem com ansiedade, com depressão, com síndrome do pânico, é umas pessoas que não têm a paz do Senhor, né? Não tem paz, né? Quando a gente se cumprimenta entre os irmãos, a paz do Senhor, a paz seja convosco. O que a gente vê é o seguinte, essas pessoas não têm paz, né? Então, o que elas estão precisando? Da paz de Deus em suas vidas, da palavra de Deus, de ter um conhecimento da palavra de Deus. A partir do momento, irmãos, que nós temos aquele conhecimento da palavra de Deus e a palavra de Deus se revela em nossas vidas, tudo a gente vê de maneira diferente. Pode vir uma luta, uma tribulação, que o coração da gente está sempre em paz, porque a gente sabe em quem a gente tem crido, que Deus está conosco e nada vem nos abalar. Então, irmãos, eu aprendi com essa palavra que a gente tem que se santificar. As nossas atitudes, irmãos, em todo tempo, em qualquer lugar, com qualquer pessoa, as nossas atitudes têm que ser nobres, porque Deus está vendo tudo. Às vezes, que você está longe, está lá com uma pessoa estranha, aí age com ele de maneira diferente, né? Mas Deus está vendo todas as coisas. E pode ser quem for, né? Se você agiu de maneira errada, Deus está vendo. E como eu disse, toda ação tem uma reação. Não adianta a gente pensar que vai fazer qualquer coisa e está escondido dos olhos do Senhor, porque não está. Deus está vendo todas as coisas, nada está encoberto aos olhos do Senhor. Então, a minha palavra nessa noite é isso, irmãos, com essa palavra, com esse exemplo de Raabe e de Acã, que nós devemos nos santificar, tirar do nosso meio tudo aquilo que não pertence, não agrada ao Senhor, tudo aquilo que Deus condena, que nós tiramos da nossa vida, né? Tem dias, irmãos, que nós temos que fazer uma reflexão. Não tem dias não, todos os dias da nossa vida temos que fazer uma reflexão. O que eu estou fazendo, isso que eu estou fazendo está agradando ao Senhor? Isso que eu vou fazer vai agradar ao Senhor? Isso vai edificar a minha vida espiritual? Se não for, irmão, não faça. Por mais prazeroso que seja, por mais gratificante que seja, por mais lucrativo que seja, não faça. Não compensa, irmãos. Tudo, quando a gente agrada ao Senhor, as bênçãos dele vêm em nossa vida e vêm em dobro. A gente não precisa fazer nada. Deus é quem faz por nós. É igual eu falei, eu estava sempre levantando de madrugada para ir trabalhar. Daí eu li uma palavra e eu escutei uma pregação e o pastor falou, nós temos que levantar para orar e deixar que Deus trabalhe por nós. Então agora eu estou fazendo assim e eu percebi que tudo melhorou, tudo mudou. Então nós devemos orar, levanta assim de madrugada, mas vai orar, entrega tudo nas mãos do Senhor, que Deus trabalha por nós. Muitas vezes a gente fica naquela correria, né, só trabalhando e não temos tempo para orar. Ore, irmãos, que o Senhor trabalha por nós. Amém? Eu agradeço, pastor, a palavra, pela oportunidade, viu? Eu espero que a palavra seja edificante para todos os irmãos que estão ouvindo. Com certeza, a palavra foi bastante gratificante, né? Só não dá para entender quem não quer, né? Porque a palavra, ela fala profundamente, em nome do Senhor Jesus, falou profundamente. Bem? Nós temos um tempo aí ainda? Temos? Eu, aproveitando aqui uma carona com a senhora, eu queria fazer uma observação aqui em relação a tudo aquilo que a senhora falou, né? Veja bem, quando a senhora começou, a senhora disse assim, que somente viverá Raabe, né? Veja bem como que as coisas, elas
comparando uma coisa com a outra. A Raabe era uma gentia, uma pecadora, uma mulher que não conhecia Deus, e ela teve a atitude de fazer algo nobre, né? Algo, como a senhora mesma disse, algo que chamou a atenção de Deus, e por essa atitude dela, ela foi tão abençoada que foi salva. Foi a única pessoas que sobraram daquela guerra, foi ela e a sua família, né? Do outro lado, a gente tinha um homem, né, Acã, que era um líder, um homem conhecedor da palavra de Deus, conhecia Deus, que via tudo quanto Deus já havia feito, né, para chegar até aquele momento ali. Ele viu as pragas no Egito, ele viu o mar vermelho abrir, que ele passou a pé, ele viu Deus fazer brotar água da rocha, ele viu Deus fazer com que a água amarga transformasse em água doce, ele viu o maná cair do céu, ele viu tudo. Então era um homem que tinha uma larga experiência com Deus. Mas mesmo essa larga experiência que ele teve com Deus, não foi suficientemente para ele temer a Deus, né? O senhor falou algo muito sério aí a respeito da pessoa. Muitas vezes ela conhece a palavra de Deus, sabe? Outro dia nós estava falando, eu estava pensando aqui numa mensagem que nós pregamos aqui, estava eu e a Marília, a gente falando sobre apostasia. O que é uma apostasia trazendo para a vida de um cristão? É quando ele, na conversão dele, ele defendia que a palavra, ele cria, ele pregava, ele praticava, mas de repente, com o passar do tempo, ele já não vê a mesma importância. A mesma palavra da qual ele cria, defendia e pregava, hoje para ele já não tem o mesmo sentido, não é verdade? Ele já não tem ele já não age daquela maneira como ele agia no princípio da sua conversão. Quer dizer que então, se ele mudou alguma coisa da palavra, se ele mudou, quer dizer, a palavra não mudou, mas ele mudou. Então isso aí, a gente está colocando uma outra coisa em cima daquilo que a gente mesmo havia praticado e crido no começo. Então é muito perigoso, é uma das coisas que os crentes devem prestar muita atenção na sua vida, como está a sua vida com Deus. A consequência aqui de Acã foi tão séria, que olha como que as coisas foram o contrário. Raabe teve ela e sua família salva. Acã teve ele e a sua família mortos. Então você veja bem o que o pecado ele é capaz de trazer para a vida das pessoas, né? A própria Bíblia diz, né, que Deus não ouve a pecador. Não é verdade? Deus não ouve a pecador. Um outro ponto importante: ser obediente a Deus. Quando você comentou sobre isso, ser obediente a Deus, você está protegido. É verdade. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor de quem? Daqueles que o temem. Não é verdade? E os livra e os guarda daquele que teme a Deus. E é por isso que a própria Bíblia diz: nota o caminho desse homem, porque o caminho desse homem será de paz. Então nota o caminho daquele que anda com Deus e daquele que não anda com Deus, né? Raabe, ao proteger os espias, ela recebeu sua recompensa, como Jesus disse: aquele que dá um copo de água fria a um profeta não perderá seu galardão de profeta. Glória a Deus. Da mesma forma que ela foi abençoada, e a bênção estendeu não só para ela, foi para a família dela. Só falou coisa muito, muito importante aí em relação a isso, né? A bênção não ficou somente para ela. A bênção foi tão grande na vida dela, pela atitude que ela teve, né? De até mesmo colocar a sua própria vida em risco, não é verdade? De colocar a sua própria vida em risco, mas de que ela acreditou: bom, se esse Deus, que a quando Deus tira o povo do Egito, Deus abre o mar vermelho, espalhou-se pelo planeta fora naquela época, né? Então todo mundo ouviu falar disso. Então, ela certamente, mesmo nascendo uma judia, ela estando dentro de uma casa de prostituição, ali numa vida de pecado, o que ela fez? Ela acreditou em Deus. Ela creu em Deus, não é verdade? E por essa atitude dela, como já falamos aqui, foi salva ela e a casa dela, toda a família dela. E com certeza todo mundo foi salvo depois, porque todo mundo passou verdadeiramente a confiar e crer em Deus, né? E hoje não é diferente. A Bíblia está dizendo assim, que aquele que dá um copo de água fria a um profeta, na qualidade de profeta, não perderá o galardão de profeta. Então, Deus, da mesma forma que Deus agiu no passado, Deus age hoje, porque Ele não mudou, não é verdade? Outra coisa, Acã desobedece a Deus, e outra coisa, Acã desobedeceu a Deus, e não lhe serviu para nada aquilo que ele escondeu dentro dessa tenda. O que serviu para ele? Que vantagem tem a corrupção, o dinheiro roubado, o dinheiro sujo, ou aquilo que a pessoa adquire e ela não pode usufruir?
não é verdade? Ou até mesmo no mundo diferente daquela época, vamos colocar hoje aqui, que a pessoa esteja usando, que ela esteja usufruindo daquilo. Mas se é fruto de pecado, meu irmão, se é fruto de pecado, a consequência virá. Porque a Bíblia não diz que Deus não tem o justo por culpado e nem o culpado por inocente, né? Então, Deus, ele é assim, ele é justo. A justiça de Deus, ela é correta. Então, o que adiantou o roubo de Acã? O que adiantou? O que lhe serviu? Serviu de sofrimento, sofreu de prejuízo para ele e para a sua família dele, porque perderam a vida todo mundo, né? O salário do pecado é a morte. É a morte, bem colocado, né? Outra coisa, o que Acã viu, isto ele cobiçou. Onde colocar os olhos? No que nós temos colocado, aonde nós temos colocado nossos olhos? O que é que nos tem chamado a atenção, né? É verdade. Porque é aquilo que muitas das vezes as pessoas chamam a atenção, o que é a vontade de se sobressair, de ficar rico, de ganhar dinheiro, de se dar bem na vida. Mas se isso tiver caminhos opostos àquilo que Deus fala, não é verdade? Se isso tiver que conduzir a pessoa por caminhos diferentes daquilo que Deus fala, não adianta colocar os olhos nas coisas do mundo, porque as coisas do mundo são passageiras, não é verdade? Tudo que o mundo tem fica para trás. Então, o que adiantou o que Acã fez? Nada, serviu de prejuízo. Só prejuízo. E outra coisa, muito importante aqui, tem como esconder alguma coisa de Deus, meu irmão? Não tem, de maneira nenhuma. Tem como o homem praticar seu pecado, seu erro? Se Deus é aquele que conhece até o profundo do nosso coração, né? A nossa mente, o nosso pensamento é onisciente, né? Aliás, é onisciente, é onipresente, está em tudo quanto é lugar da sua criação no mundo, né? Ele habita em tudo quanto é lugar, porque a Bíblia diz que os céus e a terra não pode conter a glória de Deus, né? Então, Deus está em todo lugar. Então, não tem como esconder alguma coisa de Deus. Não tem como fugir da presença de Deus. Mas eu fiz isso aqui, ninguém pode saber. Eu cometi um pecado, um erro, e está muito bem escondido. Está escondido, está lá, aos olhos dos seres humanos não foi visto, mas aos olhos de Deus está nu e patente, como a Bíblia diz, diante dos olhos daquele de quem nós temos que tratar. Então, né? Então, o que tem que se fazer numa situação dessa, hoje, no nosso tempo? Glória a Deus, que hoje nós temos Cristo. Aquilo que no passado Acã não teve, né? Com certeza que ele mesmo fala né, que ele arrependeu, né? Que ele arrependeu. Mas a consequência, meu irmão, eu sempre falo uma coisa, hoje, por exemplo, quando você comete um erro, você vai pagar o preço pela consequência. Você não vai pagar com a vida, como o senhor mesmo falou, mas a consequência do erro, daquela tragédia, automaticamente aquilo vai causar uma grande viravolta na vida da pessoa. Ela pode perder o nome, pode perder a honra, ela pode ficar com a honra manchada, com a vida manchada, porque ela teve uma atitude louca em certa parte na sua vida, né? O que ela não deveria ter feito. Então, não adianta o pecado, não adianta aquilo que não é do agrado de Deus, que não faz bem, nem para Deus, para a vida espiritual, e nem para a nossa família, nem para a sociedade, né? Não compensa, né? E aí, para nós terminar aqui, foi aquele versículo que a senhora disse, foi bom ter sido afligido. Às vezes, eu sempre comento uma coisa, que o homem sábio aprende com o sofrimento dos outros, o tolo sofre para aprender, mas que bom que quando a gente aprende em tempo de consertar tudo, e de poder até usufruir dali para frente de uma vida nova, de uma transformação, não é verdade? Em nome do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, vamos passar um vídeo da Visões e Célula, né, aqui, né? Glória a Deus. Toda a natureza aponta para o crescimento.
Note como tudo busca crescer, não apenas em tamanho, mas em quantidade. Uma semente brota e dá origem a centenas de frutos com milhares de novas sementes que vão gerar infinitas novas plantas. Os animais seguem o instinto natural para o aumento da população do clã em qualquer espécie. E o mesmo ocorre com o ser humano. Lição da pré-escola. Todo ser vivo nasce, cresce e se reproduz. Essa é a dinâmica divina, multiplicação. A própria história bíblica é repleta de exemplos de como Deus gosta dessa operação da aritmética. A ordem para Adão e Eva foi: cresçam e se multipliquem. O resultado: 7 bilhões de pessoas no mundo. Abraão ouviu a promessa: uma grande nação virá de você. Ele deu origem ao povo judeu. Quando Deus se fez homem, não gostou de encontrar uma figueira sem frutos. É que para ele, multiplicação é sinônimo de bênção. E bênção é o que Deus quer dar a todos, usando agentes especiais. Por essa razão, os pequenos grupos são tão importantes, pois existem para crescer e alcançar mais pessoas. Quanto mais gente, mais bênção. A lógica é simples assim. E para que o resultado seja aquele que foi planejado, cada elemento precisa cumprir o seu papel, colaborar para o crescimento. A lição da natureza deve ser seguida também aqui. Todo pequeno grupo tem que nascer, crescer e se multiplicar. Um pequeno grupo cresce e tem que dar origem a outro. Multiplicar pequenos grupos é multiplicar esperança. Cresça em comunidade, multiplique esperança. E é isso aí, galera. Vocês viram um pouquinho da visão em célula da nossa igreja, né? Da igreja quadrangular aí em todo o Brasil, no mundo. E esse trabalho em pequenos grupos, né? O pastor está estruturando um novo projeto e que Deus possa abençoar, né? Que nós venhamos acreditar que cada tempo Deus trabalha de uma forma. Amém? Vamos deixar Deus trabalhar da forma dele, em nome de Jesus. Vamos de louvor. Adore a Ele aí no seu lugar, na sua casa, no seu quarto. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom. Sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as que amor é esse? Capaz de entregar o seu único filho para morrer por nós naquela cruz. Inimigo fui, mas seu amor lutou por mim. Tu tens sido tão pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante,
coragem de entregar o seu único filho. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. O amor que não mudou, o amor que permanece de geração em geração. Confia no Senhor. Nós já vamos orar, vamos chamar o pastor aqui. Hoje nós temos bastante comentários. Eu queria mandar para você aí um abraço, que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, tá? Já falamos aqui de alguns comentários, eu vou continuar, né? A Patrícia pediu oração, pastor, tá? Que o filho dela sofreu um acidente. A Neia Souza pediu oração, tá? Em favor da saúde dela. Nós temos alguns comentários aqui, o pessoal, né, dando paz, dando glória a Deus. A Cíntia comentou a pregação, falou que a atitude de Raabe foi tão bem vista aos olhos de Deus que Jesus Cristo nasceu de uma família de sua descendência. Né? Glória a Deus. Deixa eu ver aqui. A gente tem bastante gente que curtiu aqui. Eu queria mandar um abraço para vocês aí. Deus abençoe, tá? Deixa eu pegar aqui no outro link para eu ver se mais alguém pediu oração. Bastante comentário aqui também no outro link, né? O pessoal deu, mas foi a paz mesmo, né? Curtiram bastante o link hoje. Nós temos bastante gente no stream hoje, né? Hoje foi uma bênção, que possa ser assim todos os dias, né? Nós vamos estar aí melhorando as transmissões também. A igreja está com umas novas estratégias e eu vou estar passando para o pastor e o pastor vai divulgar. Pera aí, deixa eu passar aqui. Aí. Glória a Deus, né? Você que está aí do outro lado, você que pediu oração, eu tenho certeza que Deus é poderoso para fazer infinitamente, muito mais, diz as Escrituras, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Oração para o meu avô também, pastor, ele está na UTI. Glória a Deus. Então é a Patrícia, a Neia e teu avô. Glória a Deus. Então vamos orar, meus irmãos? Coloca diante de Deus o teu problema, a tua dificuldade. Há um Deus que tudo pode. Há um Deus que não mudou com o passar do tempo. Há um Deus que ainda continua salvando, libertando, curando, prosperando, abençoando. Esse é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Um Deus que nunca mudou e que nunca vai mudar. Um Deus que diz assim: chegai a mim e eu chegarei a vós.
Então, se nós chegamos a Deus, em nome do Senhor Jesus, e abrir o nosso coração, colocar a nossa fé em prática, a Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. E para Deus não existe o impossível. Não existe alguma coisa a qual Deus não possa fazer por mim, por você e por todo aquele que confia nele e busca ele. Então, que nessa noite, mesmo que você esteja vivendo um problema, saiba que tem um Deus que é maior do que o teu problema. Saiba que tem um Deus que quer te abençoar, que quer mudar a tua história. Em nome do Filho dele, Jesus Cristo, o qual um dia ele enviou para morrer na cruz por mim, por você, por todos nós, sendo ele caminho, verdade e vida, esperança para todos aqueles que muitas das vezes não sabem mais o que fazer da sua vida, não sabem mais que rumo tomar da sua vida. Jesus é a esperança para você, amém? E por isso eu quero orar junto com você, quero unir a minha fé com a fé tua, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando eu estiver orando aqui, você esteja orando aí, manda o mal embora, manda o mal, chama o mal pelo nome e diz aqui: na minha vida não, na minha casa não, no meu filho, na minha família não, porque está escrito que eu já fui curado, curada pelas feridas de Jesus. Meu irmão, é guerra. O mundo espiritual é um mundo que é uma guerra, é uma batalha. E Jesus disse: eis que eu vos dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Em meu nome pedireis tudo o que quiser e vos será feito. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero colocar a Patrícia na tua presença, eu quero colocar a irmã Né na tua presença, eu quero colocar o vô do Tarsis na tua presença, em nome de Jesus, e unir a nossa fé, cada um com os seus problemas, com as suas dificuldades, com a sua situação que está vivendo, mas sabemos, meu Deus, que nada está escondido ou oculto dos teus olhos. Então o Senhor é aquele que conhece o problema, a angústia, a aflição, o desespero, a dor, a enfermidade, o problema, meu Deus, que essa pessoa está enfrentando. E no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu uno a minha fé com a fé dessa pessoa, para repreender o mal, para repreender a causa, a vida que está por detrás do mal, Senhor, causando doença, causando enfermidade, causando problemas de saúde, causando problema, ó Deus, muitas das vezes na vida dessa pessoa, meu Deus, a qual está agora orando comigo. E eu quero unir minha fé com a fé dela, para repreender todo o mal, em nome do Senhor Jesus Cristo, tudo que se levantou contra a vida dela, contra a casa dela, contra a família dela, em nome de Jesus, seja repreendido, seja amarrado. E no nome de Jesus, meu Deus, que o anjo do Senhor agora entre na casa dessa pessoa e destrua todo o mal, aquilo que está amarrando o caminho dela, aquilo que não deixa ela prosperar, que não deixa com que os seus negócios, com que a sua vida flua e as coisas venham dar certo. Senhor, aquilo que até um tempo atrás dava certo, mas que de repente tudo mudou, tudo parece que está indo por água abaixo. Mas, meu Deus, em nome de Jesus, seja repreendido este mal agora, para a glória do teu nome, ó Deus, e que a tua bênção, que a tua graça, que a tua prosperidade, que a tua saúde entre dentro dessa casa, entre dentro deste lar, e dê a vitória para essa pessoa, Pai, que nos ouve, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém? Glória a Deus. Amém, meus irmãos. E a gente fez um grupo de WhatsApp, né, pastor? Quer falar para alguém também, se quiser entrar no grupo, né? Alguém? Isso. Se você também aí, não importa que se você talvez não seja nem crente, mas se você quiser entrar no grupo para pedir oração, para muitas das vezes você contar o teu problema, pedir oração para os irmãos, a gente vai estar fazendo isso, tá bom? Isso. Aí a forma de estar conseguindo acessar esse grupo, de estar por dentro aqui, é o WhatsApp do pastor, né? O WhatsApp do pastor vai ser colocado aqui na tela para vocês, e vocês vão poder, né? Não está funcionando? Perdeu a imagem? Então, aqui tem nesse computador ou não? Acho que tinha aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, pessoal. O WhatsApp do pastor. Não está aqui, pastor. Vamos falar. Sumiu. Fugiu o WhatsApp. Peraí. 9 9 certo. 8
9. 9, 8. Peraí, deixa eu virar o microfone para o senhor. 9, que sempre tem um 9 a mais agora, né? Aí, lá, tá aqui, ó. 9869 8261. Bem? 9869 8261. Isso aí. Segura aí, João. Fica segurando aí. Olha lá, dá um close do Joel. Dá um close. Aí. Vamos chegar pertinho. Segura aí, João. Sorria, Joel. Vamos ver se vai ficar bom aqui na tela. Dá pra ler, né? Aí, ó, Joel, ó. Legal. Olha que beleza. Hoje nós estamos melhorando o stream, né? Tá dando até zoom na transmissão. Né? Ei, garoto propaganda. Isso aí. Então, Não tem cachê para ele não, né? vamos encerrar, pastor? Vamos. Amém? Glória a Deus. Irmãos, que Deus abençoe você. A paz seja contigo. Que você tenha uma noite abençoada. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E no domingo, né? Às 4:30 da tarde, nós estamos aqui novamente para a honra e a glória do nome do nosso Deus. Amém? Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Você já acompanha a sua igreja nas redes sociais? Informações, interação, conectividade em um só lugar. É você ligadinho na Quadrangular de Minas Gerais e do Brasil. Para ficar por dentro de tudo que acontece em todos os eventos a nível estadual, receber informações exclusivas e ainda participar de diversas promoções. Através do Instagram, do Twitter, Facebook, do nosso canal no YouTube e do nosso site oficial, onde você vai ter conteúdo exclusivo, entrevistas, conhecer diversos talentos da nossa igreja e muito mais. E não deixe de participar do nosso quiz no Instagram toda semana. Não perca tempo, pegue logo o seu celular e acompanhe as ações da sua igreja no seu estado. Quadrangular.org é a sua igreja em um clique.